Olá, eu sou Glaucia Nascimento, professora de Língua Portuguesa da UFPE. Esta é a quarta videoaula do componente curricular Metodologia 2 do curso de Licenciatura à Distância em Letras Português. Bom, antes de dar início a essa videoaula, é importante que nós façamos um resumo da aula anterior, né? Então, o que nós trabalhamos na aula anterior? Na videoaula 3, nós discorremos sobre mais um dos eixos de ensino de língua materna, a escrita. E o que nós fizemos então nessa videoaula? Nós apresentamos a concepção de escrita como foco na interação, como está registrado nos parâmetros curriculares para a educação básica do Estado de Pernambuco, que, como vocês sabem, é a base para o estudo dos eixos de ensino aqui na disciplina Metodologia 2. Nós distinguimos a redação endógena da redação mimética. A redação endógena é aquela em que se fazia uma proposta de produção de textos sem a previsão de um contexto específico, de um contexto social, quer dizer, era uma produção que não previa a interlocução, não é o tipo de redação, de ensino de redação recomendado, né, pelos documentos oficiais, e distinguimos esse tipo da redação mimética, que é o tipo de redação, de ensino de produção de texto, que prevê condições de produção, né, de produção e de circulação do texto, que de alguma forma imita aquilo que nós fazemos fora da escola. Esse é o tipo de ensino de produção de texto que é recomendado pelos documentos oficiais. Bom, além disso, nós apresentamos, né, nós falamos aqui o tempo todo dessas condições para a produção de texto, nós apresentamos as condições para a produção de texto com base naquilo que orienta Geraldi, né, que se coaduna com a concepção de escrita adotada aqui. Vamos lembrar? Então, as condições necessárias à produção de um texto, né, segundo Geraldi, 2003. Como vocês podem ver nesse slide, para produzir um texto é necessário que A. Se tenha o que dizer. B. Se tem uma razão para dizer o que se tem a dizer. C. Se tem a quem dizer o que se tem a dizer. D. O locutor se constitua como tal enquanto sujeito do que diz para quem diz, o que implica responsabilizar-se no processo por suas falas. E o último, letra E. Se escolha as estratégias para realizar A, B, C e D. Bom, na sequência nós apresentamos a proposta dos PCE para o ensino da escrita, né? Apresentamos também uma expectativa de aprendizagem para cada um dos tópicos estruturantes, né, que constituem a proposta dos parâmetros curriculares para a educação básica. E nós concluímos a videoaula 3, assim como fizemos na videoaula 2, fazendo uma reflexão sobre transposição didática para o ensino de escrita, ok? E nesta videoaula nós vamos discorrer sobre outro eixo de ensino, a oralidade. Bom, embora o ensino sistemático da oralidade seja orientado já há muito tempo, o fato é que o trabalho com a oralidade em sala de aula aqui no Brasil ainda não ocupa o devido espaço, né? Nós sabemos que a leitura tem ocupado mais espaço do que a oralidade em sala de aula. E por que isso acontece? Porque, historicamente, tem sido dada à escrita mais importância do que a fala. Entretanto, nós sabemos que fala e escrita são duas modalidades da língua, né? São duas modalidades por meio das quais nós interagimos. Elas não devem ser vistas como concorrentes, né? Como opostas, mas como modalidades complementares. Por quê? Porque há coisas que nós conseguimos fazer melhor quando precisamos usar a linguagem por meio da fala e outras que nós conseguimos fazer melhor, o que é mais pertinente, mais adequado fazer por meio da escrita. Então, nós não podemos supervalorizar uma em detrimento da outra, nem na vida social e nem na escola. Então, é importante que nós procuremos abordar essas duas modalidades em equilíbrio. Como nós somos seres essencialmente oralistas, né, tal como afirmou Marcuse no seu livro Da Fala para a Escrita, veja, nós falamos mais do que escrevemos ao longo de um dia, né? Mesmo pessoas, né, que têm atividades profissionais que são mais ligadas à escrita, professores, por exemplo, né, pesquisadores, por exemplo, ao longo do dia falam mais do que escrevem. Ou seja, isso prova que não se justifica, né, que seja na escola dado mais espaço à escrita e menos espaço à fala, né? Então, como eu já falei, é preciso encontrar um equilíbrio para tratar tanto da fala quanto da escrita e das relações em que essas duas modalidades da língua estão envolvidas, ok?
Bem, então, sendo coerente com a concepção interacionista de língua que adotamos aqui, nós precisamos considerar que fala e escrita são duas modalidades de uso dentro de um contínuo de variações. Bem, essas modalidades têm mais semelhanças do que diferenças, né? Como disse Marcuse, elas constituem um contínuo. Por isso, elas não devem ser consideradas como opostas, ok? Bem, e tal como nós fizemos nas videoaulas anteriores, quando tratamos dos outros eixos, nós vamos agora apresentar a concepção de oralidade que embasa a nossa discussão aqui, ok? Como você pode ver no slide, concepção de oralidade. A oralidade é um âmbito que reúne práticas sociais e interacionais de uso da língua por meio da fala. Bom, então vocês já conhecem a concepção, né, de oralidade que dá base a esse nosso trabalho, né? Vamos já dar continuidade. E aí, quando a gente pensa em oralidade, em língua falada, né, as pessoas às vezes acham estranho, né, que se oriente o ensino da oralidade, né? E aí algumas pessoas pensam, mas as pessoas chegam à escola já dominando a modalidade oral da língua, né? Elas conseguem falar e se comunicar por meio da fala. O que se vai ensinar a essas pessoas, já que elas já dominam a modalidade falada da língua? É verdade, elas dominam, né? Somos todos falantes da língua portuguesa, porém, não sabemos usar a modalidade falada em todos os contextos sociais, principalmente em contextos públicos mais formais. À medida que nós vamos avançando, né, na escolaridade, né, envelhecendo, nós vamos naturalmente tendo a oportunidade de conhecer mais contextos sociais, tanto informais quanto formais. Mas a verdade é que há alguns que a escola precisa apresentar para que quando nós tenhamos a oportunidade de participar de algum evento nesses contextos, nós possamos fazê-lo de maneira mais tranquila, né? Nos sintamos mais à vontade, né? Bom, e aí como é que nós vamos operar, não é, esse trabalho? Esse tratando de oralidade, nós temos dois blocos de trabalho para realizar. Um deles é sobre questões ligadas à organização do texto falado. Então, mostrar para o estudante que o texto falado tem especificidades, evidentemente, em função da sua modalidade de expressão, que o distinguem da escrita, né? Mostrar o modo de organização dos eventos conversacionais, né? Nós conversamos por turnos. Chamar a atenção de que cada um tem que ter o seu direito de fala garantido, né? Tem que respeitar o tempo do outro de falar. Chamar a atenção também que em contextos mais formais, o gestual em geral é mais contido, né, do que em eventos informais. Então, dar conta também de aspectos, né, que estão vinculados à fala, porque a fala não se faz apenas com a voz articulada. Nós temos também expressões faciais, gestos, que contribuem para a construção do sentido nos textos falados, né? Além disso, há alguns recursos que nós chamamos de suprassegmentais, como ritmo, entonação, que também contribuem para a construção do sentido e que devem ser conhecidos pelos estudantes e podem ser trabalhados para que eles possam ser usados intencionalmente em situações de fala mais formal, né? Então, por um lado, essas questões ligadas a aspectos interacionais da fala. Por outro lado, é importante trabalhar, é preciso trabalhar com os gêneros da fala, né? Conhecer tanto os gêneros mais informais como os gêneros mais formais, ok? Bem, no trabalho com os gêneros da oralidade, é preciso considerar que estes se organizam em 3 âmbitos, né? Ou em 3 categorias, de acordo com Dolce, Neuli e Harley. Quais seriam então esses 3 âmbitos? Oral espontâneo, escrita oralizada e oralidade letrada, ok? Na primeira categoria, se enquadram gêneros construídos por meio da fala improvisada em situações conversacionais. A conversa, que é um gênero básico da interação, por exemplo, né? Diferentes tipos de narrativas orais, relatos orais. Então, esses se enquadram na primeira categoria. Na segunda categoria, que é a escrita oralizada, estão gêneros escritos passíveis de vocalização na leitura em voz alta. Então, poemas, notícias apresentadas em rádios, em telejornais, por exemplo, são gêneros, não é,
que podem aparecer nessa categoria. E na terceira categoria se encontram gêneros orais produzidos com base na escrita, né? Exatamente, são os gêneros da oralidade letrada, ok? Vejamos agora alguns desses gêneros. Gêneros da oralidade espontânea, como eu já falei, conversação, narrativas, entre outros. Gêneros passivos de atividade de oralização, poema, peça teatral, notícia, palestra, entre outros. Gênero da oralidade letrada, aula, seminário, debate regrado, palestra, conversa com autoridade, entrevista, entre outros. À medida que vivemos mais experiências, vamos aprendendo a atuar em diferentes contextos sociais. Mas a escola pode dar ao estudante a oportunidade de conhecer algumas práticas de oralidade em contextos mais formais, de modo que quando eles precisarem interagir em contextos desse tipo, eles se sintam mais seguros, certo? Nós já dissemos isso, né? Estamos apenas retomando. Bom, e considerando o que acabamos de dizer, é possível compreender que não é necessário fazer de objeto de estudo os gêneros mais informais. E por que não, vocês poderiam perguntar? Ora, esses gêneros mais informais são os gêneros que os estudantes já dominam. Necessariamente eles não precisam da escola para aprender, por exemplo, a conversar no corredor com os amigos. É preciso considerar para o ensino os gêneros da oralidade letrada, principalmente os gêneros da oralidade letrada. E, quando conveniente, também aqueles gêneros que são passíveis de oralização, né? São, no caso, gêneros que pertencem à categoria da escrita oralizada, né? Bom, e como é que nós vamos viabilizar, não é, esse ensino de oralidade, né? Que tem que ser também um ensino de oralidade que considere questões interacionais, que considere as condições de produção de texto. Os PCE nos ajudam nisso, né? Vejamos. Para ensinar oralidade. De acordo com os PCE 2012, ensinar oralidade significa promover situações de uso da língua falada mais formalizadas do que aquelas às quais os estudantes estão geralmente acostumados. Significa também ampliar sua visão de língua, entendê-la na sua constituição e na sua prática, compreendendo que as variedades a constituem. Significa propor atividades de análise linguística do texto oral, através do trabalho com a produção de gêneros orais diversos, com a escuta e a retextualização, bem como explicitar as relações entre as modalidades falada e escrita na perspectiva do contínuo. Da mesma maneira como nós tratamos aqui das atividades do eixo da escrita, as atividades da oralidade também precisam dar conta dessa previsão de condições de produção, né, da interação, né? Então é importante que sempre sejam selecionados gêneros e que se procure a produzir esses gêneros da oralidade também procurando imitar o que ocorre na vida social, né? Lembrando daquela atividade mimética, né, que nós já dissemos aqui. Ou seja, não esquecer, mais uma vez dizendo aqui, de prever situações, não é, concretas, mesmo que fictícias, para a produção desse gênero, ok? Continuando, tal como fizemos ao tratar dos eixos de leitura e de escrita de textos, vamos tratar do eixo da oralidade tendo como base os parâmetros para a educação básica de Pernambuco, como você pode ver aí. Também são previstas expectativas de aprendizagem, nesse caso necessárias à produção de textos, considerando a sua situação comunicativa, os interlocutores e o tema em pauta. Bom, então, primeira coisa, vamos apresentar os tópicos estruturantes para o ensino do eixo da oralidade, né? Nesse caso são apenas 3. Primeiro tópico, são apresentadas as expectativas de aprendizagem relacionadas à produção oral, o segundo relacionadas à escuta e o terceiro relacionadas à relação oral e escrita. Bom, vamos então apresentar algumas expectativas de aprendizagem, lembrando que vocês devem ler o documento na íntegra que está disponível para vocês já há algum tempo, né? Vamos apresentar algumas expectativas de cada um desses tópicos. Para o primeiro tópico, produção oral, nós temos aí produzir relatos orais, relatos de experiência, depoimentos, notícias, reportagens. A outra expectativa de aprendizagem, elaborar planos de trabalho para a produção oral necessários ao momento da produção, né? Perguntas de uma entrevista, roteiros de seminários, perguntas para uma palestra, ok? Agora vamos para algumas expectativas do tópico escuta, né? Observar normas de funcionamento que regem a participação dos interlocutores de uma produção textual oral, respeitando os intervalos da fala e da escrita. Outra,
registrar informações, tomar nota a partir da escuta de textos orais em roteiros previamente preparados ou não. Vejam só que interessante, né? Quando a gente fala de oralidade, a gente tem que falar num contraponto que é a escuta, né? A fala e a escuta. E aí, essas expectativas de aprendizagem, elas dizem respeito tanto a quem fala como a quem assiste a apresentação. E do último tópico, nós temos aí oralizar textos escritos, ou seja, ler em voz alta, utilizando o ritmo e entonação adequados às situações discursivas, ler um trecho numa apresentação de seminário, por exemplo, né? Declamar poemas e dramatizar textos teatrais, retextualizar texto oral para escrito, considerando a situação discursiva. Bom, e agora nós vamos falar um pouquinho, fazer uma reflexão, uma breve reflexão sobre transposição didática, né? Como é que seria uma possibilidade de transposição didática no eixo da oralidade? Primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher um gênero, né? Então, para esse momento aqui, que é só um momento de reflexão, como vocês sabem, a ideia não é propor uma sequência didática, uma aula, é só reflexão sobre elementos que poderiam compor uma aula, ok? Então, vamos pensar num gênero da oralidade que é bastante comum na escola, não só na escola, mas também na universidade, que os alunos precisam aprender, né? A comunicação oral, ok? A comunicação oral, que é aquela situação de fala em que você, por exemplo, apresenta os resultados de um trabalho de pesquisa para os seus amigos, ok? Para fazer essa reflexão, como também é uma atividade de produção de texto, mais de produção de texto oral, é preciso prever as condições de produção. Por isso eu apresento aí nesse slide, como vocês podem ver, retomo aquelas condições de produção e já apresento informações para que nós possamos refletir sobre uma possível transposição didática para o ensino da oralidade. Então, essas sugestões que eu estou fazendo aqui, elas dizem respeito a uma possível aula, não é, sobre o gênero comunicação oral, que seria realizada numa turma de 8º ano, por exemplo, tá? Então, o que se tem a dizer? Qual seria a resposta para essa questão aí, né? Então, o estudante iria apresentar informações obtidas numa pesquisa bibliográfica. E qual seria a razão para ele apresentar, né? Ele precisa socializar os resultados dessa pesquisa com os colegas de turma, a pedido do professor, né? Quem são as pessoas a quem ele vai dizer? O professor e os colegas de turma, né? O locutor precisa se constituir como tal, é o autor da pesquisa, ele tem que se colocar, se apresentar como autor da pesquisa e escolheu como estratégia para realizar esse trabalho o gênero comunicação oral, ok? Bom, você pode planejar previamente uma situação, né, ou planejar junto com os alunos, né? O que não pode acontecer é deixar de prever essas condições de produção, né? Bom, observem que essa comunicação oral é um gênero que vai estar necessariamente articulado a outros gêneros. Ele vai ter que fazer algumas leituras, né? Pode até ser leitura de textos de outros componentes curriculares, de geografia, de história, e vai ter que preparar um roteiro, não é? Para apoiar a memória na hora da apresentação, né? Então é importante que, antes de se fazer a conversa sobre a apresentação oral, que o estudante seja orientado a organizar tópicos que vão apoiar sua memória na hora dessa apresentação, ok? Bom, reunindo então informações sobre essa possível transposição didática, nós teríamos uma turma de 8º ano, o gênero comunicação oral. O objetivo seria apresentar oralmente para a turma resultados de uma pesquisa e vejam que as expectativas de aprendizagem, elas dizem respeito a todos os 3 tópicos estruturantes, né? Então, produzir textos orais considerando os elementos da situação discursiva, observar normas de funcionamento que regem a participação dos interlocutores numa produção oral, respeitando intervalos de fala e da escrita, registrar informações, tomar notas, retextualizar o texto oral considerando a situação discursiva. Então, como eu já falei, há nessa proposta expectativas de aprendizagem dos 3 diferentes eixos tópicos estruturantes para o ensino de oralidade, né? Ou seja,
nós temos aí aspectos que vão contribuir para o desenvolvimento de habilidades tanto de quem fala quanto de quem escreve. Entretanto, antes mesmo de propor a atividade, é importante, assim como nós dissemos em relação à produção do texto escrito, que os alunos possam observar vários exemplares do gênero. Então, seria interessante, por exemplo, que o professor pudesse apresentar outras comunicações orais gravadas em vídeo, para que eles pudessem ver o que há de comum em todas elas, o que há de diferente, né? Em relação ao que há de comum, como é que se organiza globalmente esse gênero? Como é que as pessoas iniciam? Como é que as pessoas fazem na hora que elas precisam trocar de assunto, de tópico no meio da fala? Existem algumas expressões que são expressões que essas pessoas usam para fazer essa passagem de um tópico para outro. Como é que as pessoas encerram a comunicação, né? Enfim, quais são as expressões de cortesia, as fórmulas de cortesia que a pessoa usa para se dirigir ao público? Como é que é o gesto, como é que é o gestual dessas pessoas, né? Então é importante trabalhar com essas especificidades do gênero. Para isso, lembrando, você, professor, terá antes, né, de tudo que fazer a análise, né, desse gênero para poder levar os alunos a refletirem sobre ele. Bom, então nós vamos terminar essa videoaula agora. Pedimos mais uma vez que vocês leiam o material que está disponível e até a próxima. Obrigada!